Evidências da criação. Na palavra de Deus, em Romanos 1, 19 e 20, podemos entender sobre as evidências da criação e observar que a natureza, as leis, o universo, a vida e toda a criação testificam de um Criador. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. No contexto dos versículos 18 ao 32 do primeiro capítulo de Romanos, está falando sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos, a depravação dos homens nos seus próprios pecados, negando assim e rejeitando a existência de Deus, uma vez que seu eterno poder e sua divindade são claramente revelados por meio do mundo que ele criou. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vamos usar umas analogias para entender na perspectiva das leis e da ciência. Leis. Você está dirigindo seu carro. Quando você vira o volante para a direita, o seu carro também vira para a direita, porque existe todo um mecanismo que faz seu carro virar para onde você deseja. Pergunta: o que veio primeiro, o carro ou as leis? Resposta: as leis. O carro foi feito, foi criado baseado nas leis. O projeto veio antes de criar o carro. O carro não seria a fonte das leis. E assim é com a natureza, com as leis que regem todo o universo. Ou seja, as leis teriam que existir antes da natureza. A natureza foi criada baseada em leis. E é assim que ela funciona. A natureza não poderia ser a causa da existência das leis. A natureza, o universo, a vida foi planejado. Design inteligente. Geologia, formações rochosas. A Rocha do Elefante, nos Estados Unidos. O Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Na formação rochosa, parecendo um elefante, por isso o nome Rocha do Elefante, podemos observar claramente uma formação de processos naturais, formada pela natureza. Na outra imagem, observa claramente uma formação de um design, com muitos detalhes, ou seja, processos naturais produzem coisas complexas, mas quando você tem complexidade e especificação, processos naturais não faz isso. No livro Cosmos Bios Theos, cujo texto foi produzido por 60 cientistas de todo o mundo, inclusive 24 ganhadores do Prêmio Nobel, Henry, coeditor e físico da Universidade de Halle, argumenta que só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo: a criação por um Deus onisciente e onipotente. Exatamente o que a Bíblia nos revela, e isso pode ser observado e testificado pela criação. Observação: a Bíblia não foi escrita com linguagem científica, porque essa não era sua função. Aceitar que existe um Criador é científico. Existem evidências. Quem é o Criador exige fé, uma fé racional, ou seja, uma fé onde podemos pensar, analisar pelas evidências da criação. A tese do relojoeiro, William Spilling. Se um dia, ao andar por um campo, você se deparasse com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro, devido à sua complexidade e especificações do próprio relógio. Hoje podemos até dar um exemplo de smartphone. Seu funcionamento, seus sistemas, seu projeto, fica evidente que não poderia vir do acaso, de milhares de anos. Estava ali, na areia da praia, um objeto de rocha e, com o passar do tempo,
com o vento e a chuva, tempestades, e depois de milhares de anos de tempo, com as ondas batendo nele, se formou um smartphone como o conhecemos. O tempo não faz isto. Portanto, o design do universo testifica a existência de um design inteligente, que é muito mais complexo do nosso corpo, o universo, toda a natureza que nos cerca. A complexidade testifica de um design inteligente. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. A criação testifica de um Criador, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. O mundo natural, como um todo, dá testemunho de Deus por meio de sua beleza, complexidade, estrutura e utilidade. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém deve se queixar de que Deus deixou provas insuficientes de sua existência e caráter. A culpa é daqueles que rejeitam essas provas. Talvez você pode até não compreender em uma visão natural, humana, a justiça de Deus, olhando para esse mundo tenebroso, essa injustiça que governa esse mundo, o mal, o pecado. Mas a Bíblia revela a ira de Deus para a injustiça do pecado e do mal. Pela Bíblia, você vai ter a revelação de todo o propósito, de toda a justiça e amor grandioso de Deus, e também compreender o propósito de Deus para a sua vida. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pela corrupção, a depravação moral, a idolatria do próprio homem em si mesmo, por falta do temor a Deus e assim por meio da injustiça, querem abafar, suprimirem a verdade e a justiça de Deus, que pode ser observada em toda a sua criação. Nesse estudo abordamos sobre as evidências da criação, mas temos já aqui no canal sobre a criação e seu propósito. Vamos deixar o link na descrição e tela final do vídeo. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo, que é a revelação da justiça e do amor de Deus. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Deus te abençoe. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.